conversar um pouquinho agora com o Huda Hit, que é sociólogo, presidente do Instituto Cultiva. A gente vai conversar sobre notícias do dia, mas também sobre o livro que está em pré-lançamento dele, chama assim, olha, Fascismo Brasileiro e o Brasil gerou o seu ovo da serpente. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o livro. Huda, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Como você está? Oi, Thalita, boa tarde, o prazer é meu por vocês se lembrarem de mim, fazer esse convite, é uma honra para mim. Tô ótimo, Que tô bom. fechado em casa, ando só para fazer exercício, volto, até para cumprimentar eu tenho medo. Acho que todos temos, né? Já ninguém É, mais dá beijinho de oi, nem abraço, né? A gente cumprimenta ali com um aperto de mão e olha lá. Acho que tá todo mundo nessa situação, ainda mais com a Omicron agora rodando e pegando é, todo mundo, né? é. Tá Se a minha mãe complicada a souber situação. disso, ela vai falar que ela não deu essa educação para mim. Não é? Sem beijinho, sem abraço, essa coisa fria, né? Acho que todo mundo se acostumou a isso, agora não tem jeito. Quem sabe a É, gente volte um dia a poder dar beijinho apertado, né? E, enfim. Mas não vê, tô meio pessimista agora com esse começo de ano por conta desses números que a gente tem observado, inclusive, né? é, é. Nós devemos Vamos puxar que vamos. pelo menos até março. Pois é o que eles têm dito. Pelo menos até março, para de repente arrefecer. Isso se não vier uma nova variante, né? Que há esse risco, inclusive, sempre por conta da circulação muito maior que a gente tem tido nesse começo de ano, né? É a se É, observar, mas é isso. Eu sempre comento com quem participa aqui do programa que a gente segue resistindo, né? Sendo pandemia, sendo um ano complicado, mas seguimos resistindo e, claro, cuidando da nossa saúde. Ô, Rudá, me diz uma coisa, você é super especialista nessa questão da educação, né? E eu queria começar comentando, então, com você esses números relativos ao ano passado. Pô, 40% de crianças com 6, 7 anos de idade que não sabem ler e escrever é um número muito chocante, né? Um maior índice desde 2012. E tudo bem, a gente estava num ano de pandemia, um ano anormal, e por conta disso, inclusive, que a gente também, eu quero ouvir de você, pode acreditar esses números à falta de política do governo federal, né? Que não criou nada específico, não orientou de forma devida, talvez como que as crianças devessem ser orientadas nesses tempos tão complicados, tão estranhos, tão diferentes para todos nós. Eu quero te ouvir, como que você viu esses números? Bom, vamos por parte, Thalita. Esse é um tema bem complexo. A primeira questão é o seguinte: eu trabalhei com Paulo Freire, eu fui da equipe do Paulo Freire, então eu sou freiriano. Então isso tem que ficar um pouco claro, porque essa é a minha lógica de entender o mundo, não é? Bom, a minha equipe do Instituto Cultiva, a gente vem desenvolvendo um programa chamado Comunidades Educadoras, em que a gente forma técnicos, especialistas, às vezes professor, às vezes o pessoal até do setor administrativo das escolas, às vezes merendeira. A gente forma esse pessoal para visitar todos os dias as famílias dos alunos e, a partir daí, criar uma relação de acompanhamento e compreensão de quais são qual é a lógica de socialização das famílias e como que ela vem percebendo o desenvolvimento do seu filho, a acolhida na escola e assim por diante. Nós começamos desenvolvendo esse programa em 2015 na cidade de Contagem, que são 600 a 700 mil habitantes, uma cidade industrial perto de Belo Horizonte. Agora nós estamos implantando em Belo Horizonte, na própria capital, Belo Horizonte. Nós implantamos em Suzano, na grande São Paulo. Em todos esses lugares até agora, menos Belo Horizonte, nós ganhamos prêmios. Nós ganhamos um prêmio da Unesco com melhor experiência de educação do Brasil, educação pública do Brasil. Esse prêmio foi em 2017 e ficou listado entre as 16 experiências mais exitosas do mundo. E ganhamos em Suzano no ano passado, na verdade foi o município, não nós da Cultiva, né? O programa ganhou um prêmio do governo do estado de São Paulo, como experiência inovadora em educação. Bom, o que é que o programa faz? Ele só foca na mãe, porque o IBGE vem falando que o principal fator de desempenho escolar, aí começa o nosso erro da alfabetização. O principal fator de desempenho escolar no Brasil é a mãe. Só para você ter uma ideia, mães que estudaram 4 anos de ensino formal no Brasil, seus filhos têm 3 vezes melhor desempenho escolar do que os seus colegas de sala de aula cujas mães nunca estudaram formalmente. E por que as mães têm tanto peso? Porque as mães dedicam, na pior das hipóteses, o dobro do tempo no acompanhamento, no cuidado dos filhos, que o marido, que o pai.
Na melhor das hipóteses, nós homens, quando pais, a gente dedica 15% do nosso tempo semanal, isso é dado do IBGE, tá? Para acompanhar os filhos, e as mães nunca menos do que 30%, ou seja, na melhor situação para os pais, na pior das mães, as mães têm o dobro de tempo. Então, se você foca a atenção na mãe e o acompanhamento, o impacto é imediato. Bom, o que aconteceu na pandemia? Para eu não ficar me estendendo demais. O que a gente vem percebendo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu vou falar dado do final do ano passado, com 2.500 famílias já visitadas, 30% das famílias tinham se desgarrado das relações sociais, o que a gente chama em sociologia de dessocialização. Ou seja, essas famílias, 30%, essas famílias não têm mais relação com o posto de saúde, não, os filhos não vão mais na escola, a mãe não vai, ela não conversa com o vizinho, não conversa. Eu não sei se você está entendendo, o pessoal está na caverna, está em casa. Sim. Por que está em casa? Porque perderam renda e perderam emprego. É gente, Sim. na maioria das vezes, que não tem carteira assinada. A maioria dessas 30% dessas famílias são famílias monoparentais, um parente, um dos pais só mora, na maioria dos casos a mãe. A mãe não tem mais do que 4 anos de estudo. Ela teve queda de renda, vive por política de transferência de renda, benefício social, ou aposentadoria de alguém da família, ou pensão do pai, por exemplo. Ela não tem o que fazer, fica em casa assistindo mais de 5 horas por dia, Thalita, assistindo televisão com os filhos. Nós estamos voltando no processo de civilização no Brasil. Então, como é que a gente quer que as crianças se alfabetizem? A escola tem que ter um serviço, e não só pública, de atendimento domiciliar, como tem na saúde, com o programa de saúde de família. Nós temos que resgatar essas crianças. Só para terminar esse mundaréu de dados, eu prometo que é o último. A maior pesquisa que nós realizamos durante a pandemia com adolescentes e jovens de 15 a 29 anos chama-se Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Se você colocar isso aí no Google, vai cair na pesquisa, na página da pesquisa. É uma pesquisa com 68 mil pessoas entrevistadas, é a maior da história do Brasil, que indica de novo o número mágico 30%. 30% dos adolescentes e jovens dizem que não sabem se vão voltar para a escola, talvez não voltem, porque eles têm que ajudar na renda da família, que teve queda na pandemia, mas também, aí é que me assusta, porque na hora que eles precisavam mais de apoio psicológico, no período que eles estavam perdendo a voz, estava caindo renda na família, a escola não deu apoio para eles. É isso, Thalita. Sem apoio, sem contato humano, não tem alfabetização, não tem conta das 4 operações da matemática, não tem trigonometria, não tem vida social. Então nós temos que parar com essa tecnicidade de tem que atingir, que isso desumaniza uma relação que os nossos alunos estão falando que tem que ser mais humana. Mas vamos botar, pelo menos tentar concluir de alguma forma essa conversa sobre educação, apontando o que seria um caminho possível para mudar essa realidade, Rudá. De repente, como a gente conseguiria humanizar essa relação escola-famílias? Como que isso aconteceria? Política pública? É política pública, esquece privado. Esse negócio Sim. de farofinha, vamos fazer uma ajuda da fundação tal, instituto não sei o que tal, isso é balela. Isso é propaganda, publicidade, marketing de empresa. Não tem escala, é uma bobagem. O que funciona no Brasil é Estado. Porque nós estamos falando de milhões de famílias. Nós não estamos falando de centenas, nós estamos falando de milhões. É isso que funciona. Por isso que a melhor escola brasileira, e você me perdoe, mas o melhor professor é de escola pública. Não é de escola particular. Porque na escola particular eu tenho crianças, como eu sou filho da classe média alta. Na minha casa, na casa dos meus pais, tinha um laboratório de química e biologia. Tinha uma biblioteca que era do tamanho da minha escola estadual, que os meus pais eram progressistas, e sempre me colocaram em escola pública. Então, assim, o meu pai era dono de uma faculdade de educação física que tinha quadra de esportes coberta, 2 quadras. Eu tinha sacos de bola de futebol, de basquete, de vôlei. Como é que um menino da favela ia competir comigo? Eu tinha um monte de estímulo, um monte. A escola pública oferece esses estímulos para as crianças e adolescentes que não têm essa possibilidade na sua casa.
É por isso que a gente é contra homeschooling, aquela coisa de criança estudar com os pais em casa. Porque ele não vai ter o contato com os outros e com esses estímulos técnicos e especializados que tem na escola pública. Então, primeira coisa, nós precisamos fazer a escola brasileira ir até a família. Parar com essa história de achar que fazendo festa junina, café da manhã da família, eu atraio a família e eu tenho uma relação saudável com a família. Não. Se eu estiver andando na rua e encontrar uma pessoa que eu nunca vi e falar, vai lá em casa que vai ter churrasco, o cara vai olhar para mim e vai esse cara é louco, ou bebeu. Eu nunca vi esse cara. Agora, se essa pessoa que me convida está sempre no meu bairro, eu já vi ele numa festa, ele estava lá quando teve chuva, ele ajudou as famílias. A hora que ele falou, ô Rudá, você não me conhece, mas você lembra que eu conheço. Falei, então vai lá em casa que vai ter um churrasco. Eu pelo menos penso, né? Então a primeira coisa é que eu tenho que ter um programa em que a escola vai até a casa. No Japão, em Osaka, você tem um programa em que os policiais sem armas visitam as famílias todo mês. São 150 famílias que estão sob jurisdição de cada guarda municipal de Osaka. Então ele vira o funcionário público da família, igual tem médico da família. Nós temos que ter isso na educação. Segundo lugar, não existe projeto pedagógico que dê resultado se eu não articular com assistência social e saúde. Para não ficar falando um monte de teoria, eu vou te dar só um dado. 80% das crianças consideradas pelos professores apáticas em Contagem, na rede municipal de ensino de Contagem, aquele município da Grande BH que a gente iniciou o programa, 80% dos apáticos tinha casos de alta depressão na família, ou suicídio, ou tentativa de suicídio. Quando nós descobrimos isso, que nenhuma prova que se dá na escola consegue alcançar esse dado, quando nós descobrimos essa tragédia de saúde mental, nós fizemos uma articulação, na verdade foi a prefeitura, né, de Contagem, com uma faculdade de psicologia, e foi criado um batalhão de 54 psicólogos e estudantes de psicologia do último ano, e a começar a atender as famílias. O impacto aconteceu em 6 meses, Thalita. Em 6 meses. Então, assim, a gente precisa começar a entender que projeto pedagógico não é técnica. É justamente um projeto interdisciplinar focado no cuidado. Se eu não tenho estabilidade familiar, eu não tenho como pensar matemática. Se eu não tenho segurança no futuro e na escola, eu não tenho como achar que a escola é importante. Eu preciso colocar a escola na vida da criança, da família, da mãe das crianças. Aí eu crio um ambiente de desenvolvimento cognitivo e emocional. Eu acho que é importante essa discussão num ano como esse que a gente tem pela frente, ano eleitoral, em que a educação vai estar também no centro dos debates, né? Eu sei que tem muitas questões que são mais municipais, mas tá aí, né? A gente tem essas questões referentes também a Estado, referentes à União, e que a gente pode, deve cobrar e discutir agora nesse ano, que é um ano tão importante.